Boa tarde. Is it me? The noise. This is my 9th trip to your country. Essa é a minha 9ª viagem para o seu país. And I've been coming so long that I have many great Brazilian friends and many great Brazilian stories to Eu já tell. tenho vindo aqui faz tanto tempo que eu tenho muitos amigos brasileiros e muitas histórias para contar sobre o Brasil. But tonight I'd like to tell you a story from my country. Mas nessa tarde eu queria contar uma história sobre o meu país. As most of you are aware, there are 50 states in our country. Como a maioria de vocês devem saber, existem 50 estados no meu país. And every state is very proud. E cada estado tem muito orgulho. But Texas is particularly big. Mas o estado do Texas é especificamente grande And very proud. e muito orgulhoso. Texas is a big state. Texas é um estado grande In landmass, em área, in people, em população and in production of oil. e na produção de petróleo. And so there's a saying in Texas Então, existe um ditado no Texas that everything is bigger in Texas. que diz que tudo no Texas é maior. So this story Então, essa história is about a rich man é sobre um homem rico from Texas. do Texas. He had thousands Ele- of hectares of land. Ele tinha milhares de hectares de terra, He had thousands of heads of cattle. ele tinha milhares de cabeça de gado, He had hundreds of oil wells. ele tinha centenas de poços de petróleo, He had a 29-bedroom mansion. ele tinha uma mansão com 29 quartos. And he had a very large Olympic-sized swimming pool. E ele tinha uma piscina imensa, de tamanho olímpico, But he only had one daughter. mas ele só tinha uma filha. A daughter who was beautiful Uma filha que era linda and who was ready to be married. e que estava pronta para se casar. So one day, this Texan Então, um dia, esse texano decided to throw a Texas-sized party. decidiu dar uma festa no tamanho texano. And he invited all the young men of the county E ele convidou todos os jovens do condado, in hopes that he could find the man na esperança que ele pudesse encontrar o cara who would be worthy of marrying his daughter. que seria digno de casar com a sua filha. And after the party had been going on for a couple of hours, E depois que a festa já estava acontecendo por algumas horas, he called everyone out, all the men out to where his pool was. ele chamou todos os homens para o lugar onde estava a piscina, And most of the men got real close to the pool e todos os homens chegaram perto da piscina, until they looked in it, até que eles olharam para a piscina. and then they took a step back. Aí eles deram um passo para trás, Because the pool porque a piscina was full of poisonous snakes estava cheia de cobras venenosas and crocodiles. e crocodilos. The man turned to the rich Texan, O texano rico turned to all the young men, olhou para todos os outros homens and he said, the first one of you e disse: o primeiro dentre vocês that's man enough to jump in this pool que for homem o bastante para pular nessa piscina and swim to the other side, e nadar até o outro lado, if he does that, se ele fizer isso, I will give him the choice of one of three things. eu vou dar a ele a escolha de uma dentre essas 3 opções. He can have either 10 million reais, Ele pode ganhar ou 10 milhões de reais, 500 hectares of my choicest land, 500 hectares da minha terra mais preciosa, or ou the hand of my beautiful daughter a mão in marriage. da minha filha linda em casamento. Well, no sooner were those words out of the Texan's mouth Quando ele tinha acabado de dizer essas palavras, than there was a splash in the pool então ouviu-se um barulho de alguém caindo dentro da piscina and a streak going right through the water. e alguém nadando pela piscina, pelas águas. And out climbs one of the men. Out of the pool climbed one of the men. Então, do outro lado da piscina sai o homem, In what must have been record time. num tempo provavelmente recorde,
And as he climbed out, E à medida que ele saía da piscina, looking behind him and looking up expectantly at the rich Texan, olhando as pessoas, olhando para ele, e ele viu que o texano rico estava olhando para ele, the Texan o texano and all the rest of the men e todos os outros homens were amazed. estavam maravilhados. And this rich Texan looked at him. E esse texano rico olhou para ele He said, "Young man, e ele disse: meu jovem, that was impressive. isso foi impressionante. Tell me, what do you want? Me diga, o que você quer? Do you want the 10 million reais?" Você quer os 10 mil reais? Os 10 milhões de reais? And the young man, E o jovem, dripping wet, todo molhado, looked at the rich Texan olhou para o texano rico and he said, e disse: "No, sir." não, senhor. The rich Texan said, "Well then, young man, E então o texano rico disse: então, meu jovem, maybe you want the 500 hectares of my choicest land." talvez você quer os 500 hectares da minha terra mais preciosa. And the young man had a very serious look on his face and he said, "No, sir." E o jovem tinha um olhar muito sério e disse: não, senhor. Well, now the rich Texan smiled because he knew what the young man wanted. Então o texano rico abriu um sorriso porque ele sabia o que aquele jovem queria. The rich Texan's chest kind of puffed up Então ele estufou o peito and he said, e disse: "Then you want the hand of my então daughter." quer dizer que você quer a mão da minha filha. And the young man looked even more serious. E o jovem, olhando ainda mais sério, "No, sir." disse: não, senhor. The Texan looked back. O texano olhou para ele He said, "You don't want the money. e disse: você não quer o dinheiro, You don't want the land. você não quer a terra, You don't want the hand of my você não daughter. quer a mão da minha filha. What do you want?" O que você quer? And the man looked at him E o homem olhou para ele and he said, e disse: "I just want to know who pushed me in the eu pool." quero saber quem me empurrou na piscina. Well, this afternoon, Essa tarde, I feel eu me sinto like the young man pushed into the pool. como esse jovem que foi empurrado na piscina. And I want to know E eu quero saber who pushed me into this lecture. quem que me empurrou para essa palestra aqui. Put yourself in my shoes. Coloque-se no meu lugar. You have 60 minutes Você tem 60 minutos to talk about para falar the influence of the reformers sobre a influência dos on reformadores the intellect. sobre o intelecto And how do we recover? e como que a gente recupera, How do we recover the intellect como que a gente recupera o intelecto in this sports crazy, nessa sociedade louca por esportes, media saturated, saturada por mídia, entertainment loving world? que ama o entretenimento. Tell us, gringo, Diga para nós gringos, what legacy do the reformers have for us about this? qual que é o legado que os reformadores têm para nós sobre isso. And now you know why I feel a little bit like the guy pushed in the Eu pool. acho que agora você já consegue perceber por que eu estou me sentindo como aquele jovem que foi empurrado na piscina. But as we begin this time, Mas à medida que a gente começa esse período, I want to take you back to an 18th century British writer eu quero levar vocês para um autor britânico do século XVIII, instead of a 16th century em vez de falar sobre theologian. um teólogo do século XVI. The British writer was a man whose name was Samuel Johnson. O autor britânico era um homem cujo nome era Samuel Johnson. And Johnson said E Johnson disse that people need to be reminded que as pessoas precisam ser relembradas much more than they need to be instructed. muito mais do que elas precisam ser instruídas. So today, Então hoje, my job is to remind you. minha tarefa é relembrar vocês, I, along with others, juntamente com outros, want to remind you of a moment in history. eu quero lembrar vocês de um momento na história. And I want to remind you of the implications for your life and mine. E eu quero lembrar vocês das implicações para a sua vida e para a minha. And I want to remind you E eu quero lembrar vocês that God has given you this moment. que Deus está dando a vocês este momento. And He wants you E Ele quer que vocês to do something façam algo with it. com Ele.
So let us begin with a moment in history. Então vamos começar com um momento na história. It's the moment when a monk, it's not the moment actually, É um momento no qual um monge, when a monk stood at the door of the Wittenberg Chapel quer dizer, não é o momento no qual o monge ficou de pé na porta da igreja de Wittenberg, with 95 theses in one hand com 95 teses numa mão and a hammer in the other e hand. martelo em outra mão. I want us to go to another moment. Eu quero que a gente vá para um outro momento. One that Ricardo Costa has already talked about it a little. Um momento, aliás, que o Ricardo Costa, há alguns instantes atrás, já mencionou para nós. And I want us to begin with that moment that happened on the early evening E eu quero começar com aquele momento que começou no início da noite of April 18th, do dia 18 de abril 1521. de 1521. Martin Luther was just 37 years old. Martinho Lutero tinha apenas 37 anos de idade. There we go, but I'm not seeing it. Beautiful. Was just 37 years old Ele tinha apenas 37 anos de idade when he stood before quando ele estava diante an even younger de alguém ainda mais jovem do que Charles ele, V, King of Spain, o Charles V, o rei da Espanha. who was the Holy Roman Emperor. E ele era o sacro imperador romano. And it was day 2. E ele tinha 22? Day 2. E Day era no segundo dia of the assembly at Worms. da Assembleia de Worms. And this was his moment. E esse foi o seu momento. Charles was the most powerful man in the world. O rei Charles era o homem mais poderoso do mundo. And the most powerful man in the world E o homem mais poderoso do mundo wanted Luther to say, queria que Lutero dissesse: I was wrong. eu estava errado. I was wrong about my writings, Eu estava errado acerca do que eu escrevi about the gospel sobre o evangelho and the church e sobre a igreja and Christendom. e sobre a cristandade. And Luther's answer E a resposta de Lutero would mean the difference between life and death. seria a diferença entre vida e morte. What would Luther do? O que Lutero faria? And as we know, E como nós sabemos, Luther spoke Lutero disse 9 words. 8 palavras. 9 words in English, 8 words in Portuguese. 9 palavras em inglês, 8 palavras em português. Words that grew out of the goodness of God. Palavras que brotaram da bondade de Deus. Words that summarized God's work in his life. Palavras que resumem a obra de Deus em sua vida. Words that quieted the room. Palavras que deixaram todo aquele auditório em silêncio. Words that sealed his fate. Palavras que selaram o destino dele. Words that launched a movement. Palavras que lançaram um movimento. Words that have echoed for the last 500 years. Palavras que têm ecoado pelos últimos 500 anos. Words that speak to our heart. Palavras que falam ao nosso coração. And words that speak to our head. E palavras que falam à nossa mente. Luther said, Lutero disse, Wow. Back. Yep. Please stand by. There we go. This one. He said, my conscience Ele disse, a minha consciência is captive está cativa to the word of God. da palavra de Deus. He said, I am bound Ele disse, eu estou preso by the scriptures I have quoted. pelas escrituras que eu acabei de citar. My conscience is captive to the word of God. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. And historian Mark Knoll writes, E o historiador Mark Knoll, ele escreve with those words, que com essas palavras Protestantism was born. o protestantismo nasceu. And I think it speaks to the first thing E eu acho que isso nos fala acerca da primeira coisa that must happen in our lives que tem que acontecer nas nossas vidas, if we are to recapture and reclaim the intellect. se nós quisermos recapturar o intelecto. Like Luther, Como Lutero, we must be captured. nós temos que ser
cativos. Luther was captured by the grace of God. Lutero foi capturado pela graça de Deus. Luther was captured by the cross of Christ. Lutero foi capturado pela cruz de Cristo. Luther was captured by the absolute trustworthiness of the Word of God. Lutero foi capturado pela absoluta confiabilidade da palavra de Deus. And all of us who are going to serve God well, E se nós quisermos servir bem a Deus, like Luther, assim como Lutero, must come to that place a gente tem que chegar nesse lugar where we have been captured onde nós fomos capturados by the Word of God. pela palavra de Deus. When Billy Graham was just 30, Quando Billy Graham tinha apenas 30 anos de idade, he was an evangelist. ele era um evangelista. He was a college president. Ele era presidente de uma faculdade. He was very close to when he would begin his historic Los Angeles crusade. Ele estava próximo do momento quando ele ia começar a sua histórica cruzada em Los Angeles. And even at that point in his life, E mesmo naquele momento da sua vida, he was doubting the scriptures. ele tinha dúvidas acerca das Escrituras. Until, Até que, like Luther, assim como Lutero, he was captured by the Word of God. ele foi capturado pela palavra de Deus. And it was a turning point in his life. E isso foi um momento pivô na vida dele. And if we're going to reclaim the intellect for Christ and his church, E se a gente quiser recuperar o intelecto por Cristo e por sua igreja, we must be continually captured by the Word of a God. gente precisa ser continuamente capturado pela palavra de Deus. Jeremiah said, "Your words were found, Jeremias diz que as suas palavras foram encontradas and I ate them. e eu as comi. And your word to me was the joy, the delight of my soul." E as suas palavras para mim foram alegria, foram o prazer da minha alma. And for those of you that are pastors and leaders in this room Para vocês aqui nesse auditório que são pastores e líderes who deal in the Word of God, que lidam com a palavra de Deus, sometimes we can read it so much às vezes a gente pode lê-la tão frequentemente that it's lost its sense of wonder. que a gente perde o senso de deslumbramento. And like Luther, E assim como Lutero, like Graham, assim como Billy Graham, we must be captured a gente precisa ser capturado captivated e cativado by the Word of God. pela palavra de Deus. We reclaim the intellect A gente recupera o intelecto when we are captured like Luther, quando nós somos cativos como Lutero and when we are humble like Augustine. e quando nós somos humildes como Agostinho. Now I know what some of you are thinking. Eu sei o que alguns aqui estão pensando. Augustine, Agostinho? 4th century. Mas Agostinho é do 4º século. Reformation A reforma really started in the 5th century. aconteceu no 15th century. século XVI. He said, "Why are you quoting Augustine?" E você pode perguntar, por que você está citando Agostinho? Because Calvin does. Porque Calvino fez isso. Calvin says, "I like what Chrysostom said, Calvino disse o seguinte: eu gosto do que Crisóstomo disse, that the foundation of our philosophy de que o fundamento da nossa filosofia is humility." é a humildade. But Calvin said, Mas, segundo Calvino, "I like what Augustine said better." eu gosto mais daquilo que Agostinho disse. When a speech teacher Quando ele fala, como ele era um professor de retórica, was asked, quando um professor de retórica foi perguntado, "What's the most important rule for delivering a good speech?" qual é a regra mais importante para entregar um bom discurso? He said, "Delivery." A resposta foi a entrega. What's the second most important rule? Qual que é a segunda regra mais importante? Delivery. Ele disse, a entrega. What's the third most important rule? E ele perguntou, qual que é a terceira regra mais importante? What is it? E qual foi a resposta? Delivery. A entrega. So Calvin said, Então Calvino disse if you ask me que se você me perguntasse about the most important rule sobre a regra mais importante as a follower of Jesus, como um seguidor de Jesus, it is first, seria em primeiro lugar, humility. humildade. It is second, Em segundo lugar, humility. humildade. It is third, E em terceiro lugar, humility. humildade. Humility. Humildade. Why? Por quê? Because simply Paul said, Porque simplesmente Paulo diz, what do you have o que você tem that you have not been given? que não lhe foi dado?
Your life A sua vida is a gift from God. é um dom de Deus. The breath in your lungs O fôlego que há nos seus pulmões is a gift from God. é algo que foi dado por Deus. Any education you have had Talvez qualquer educação estudo que você já recebeu, is a gift from God. é um dom de Deus. The position you hold A posição que você tem is a gift from God. é um dom de Deus. The educational capacities you have As capacidades acadêmicas que você tem come from God. vêm de Deus. And if we are to recover the intellect of the reformers, Então, se nós temos que recuperar o intelecto dos reformadores, then we must recover the humility então a gente precisa recuperar a of the humildade reformers. dos reformadores. We must never be arrogant A gente nunca deve ser arrogante about our knowledge of the scriptures. sobre o nosso conhecimento das Escrituras. We must never be arrogant A gente nunca deve ser arrogante about our reformed heritage. acerca da nossa herança reformada. We must never become arrogant A gente nunca deve se tornar arrogante over the positions in which God has placed us. acerca da posição sobre a qual Deus nos colocou. Instead, we ought to be those Em vez disso, nós deveríamos ser aqueles who are standing before God que estão diante de Deus in awe com deslumbramento and say, God, you have given me this. e dizer, Deus, o Senhor me deu isso. You have placed me here. O Senhor me colocou aqui. How can I not be humble? Como que eu não posso ser humilde? And it is a sad fact E é um fato triste among many leaders of God entre muitos líderes de Deus, that those who should be most humble que aqueles que deveriam ser mais humildes are often most arrogant. são frequentemente mais arrogantes. And if we want to recover the intellect E se nós quisermos recuperar o intelecto of the reformers, dos reformadores, then we must recover the humility of the reformers. então a gente precisa recuperar a humildade dos The reformadores. third thing that we need Mas uma terceira coisa que a gente precisa is that we need to be broad like Kuyper. é que nós precisamos ser abrangentes como Kuyper. Many of you are very well aware Muitos aqui estão cientes that in 1880, que em 1880, Abraham Kuyper Abraão Kuyper gave a speech deu um discurso at the inauguration of the Free University of Amsterdam. na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã. And in this speech, E nesse discurso, he said this. ele diz o seguinte, He said, there is not a square inch in the whole plane of human existence ele diz, não existe nenhum centímetro quadrado em todo o plano da existência humana, over which Christ, who is Lord of all, sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, does not proclaim, não proclame, this is mine. isso é meu. And if God is over all, E se Deus é Senhor sobre tudo, and he is, e Ele é, then he is over our study as well. então Ele também é Senhor sobre os nossos estudos também. He is over the study of the entirety of our lives. Ele é soberano sobre o estudo da inteireza das nossas vidas. And I don't know how it works in your country, Eu não sei como que isso funciona no seu país, but sometimes in our country, mas às vezes no nosso país, many pastors are content muitos pastores se contentam to study only theology. com estudar apenas teologia. And they can give you a biblical view on the Bible, E eles podem te dar uma visão bíblica da Bíblia, but they can't give you a biblical view on business. mas eles não conseguem te dar uma visão bíblica sobre negócios. And they can give you a biblical perspective on regeneration, Eles podem te dar uma perspectiva bíblica sobre regeneração, but they couldn't give you a biblical perspective on recycling. mas eles não saberiam te dar uma perspectiva bíblica sobre reciclagem. And they could give you a biblical perspective on soteriology, Eles poderiam te dar uma perspectiva bíblica sobre soteriologia, but they couldn't give you a biblical view on sports. mas eles não saberiam te dar uma perspectiva bíblica sobre os And they esportes. could give you a biblical view on predestination. E eles podem te dar uma perspectiva bíblica sobre a predestinação. But if you ask them, Mas se você perguntar a eles, tell me, me diga, what does the Bible say about politics? o que a Bíblia diz acerca de política?
they wouldn't have an answer. Eles não saberiam responder. Because they haven't thought through that Porque eles não pensaram sobre isso from a biblical perspective. a partir de uma perspectiva bíblica. But if Christ is over all, Mas se Cristo é Senhor sobre tudo, then Christ speaks to all. então Cristo fala sobre tudo. In his lectures on Calvinism, Nas suas palestras sobre calvinismo, Kuyper writes about the influence Calvin had on politics. a Kuyper fala sobre a influência de Calvino sobre a política. And he said the dominant principle in Calvin's theology E ele diz que o princípio dominante na teologia de Calvino was not tulip, não foi a tulipa, it was sovereignty. foi a soberania. The dominating principle was not O princípio dominante não foi soteriologically soteriologicamente justification by faith, a justificação pela fé, but in the widest sense, cosmologically, mas num sentido mais amplo foi cosmológico. the sovereignty of the triune God over the whole cosmos, A soberania do Deus triuno sobre todo o cosmos, in all its spheres, em todas as suas esferas, spheres and kingdoms, em todas as esferas e reinos, visible and invisible. visíveis e invisíveis. And that means E isso quer dizer that you and I que eu e você must be more than those who just consume the things of our world. temos que ser mais do que simplesmente aqueles que consomem as coisas desse mundo. And we need instead to look at our world E em vez disso, nós deveríamos olhar para o nosso mundo and ask ourselves, e perguntar-nos what does God say about that? o que Deus diz acerca disso. I love the words of Nancy Pearcey Eu amo as palavras de Nancy Pearcey in her book Total Truth. no seu livro A Verdade Total. And she said we must begin E ela disse, devemos começar by being utterly convinced estando totalmente convencidos that there is a biblical perspective on everything, de que há uma perspectiva bíblica em tudo, not just spiritual matters. não só em questões espirituais. There is a proverb Existe um provérbio that is attributed to the Chinese, que é atribuído aos chineses, and it says, e ele diz o seguinte: if you want to know what water is like, se você quiser saber o que é a água, don't ask the fish. não pergunte ao peixe. And that's good. E esse é bom, é um bom provérbio. The fish has been in the water so long O peixe, ele vive na água faz tanto tempo that it couldn't describe the water. que ele não conseguiria descrever a água. And like the fish, E assim como o peixe, many of us have been swimming in our cultural waters so long muitos de nós estamos nadando nas águas da nossa cultura faz tanto tempo that we need to step out of the tank, so to speak, que a gente precisa sair do aquário, por assim dizer, and we need to look back at the cultural waters in which we're swimming. e a gente precisa olhar para as águas culturais nas quais nós estamos nadando, And we need to be able to say, e a gente precisa ser capaz de dizer, with a degree of intelligence, com um grau de inteligência, how God speaks to that issue, como que Deus fala sobre aquela questão, that mindset, aquela forma de pensar, this movement in our country. esse movimento no nosso país. When we watch a film, Quando nós assistimos um filme, read a book, quando nós lemos um livro, listen to a song, quando nós ouvimos uma canção, we got to ask ourselves, a gente precisa se perguntar, how do I think about that? como eu devo pensar acerca What disso? does God say about that? O que Deus diz acerca disso? Because every filmmaker Porque todo diretor de cinema and every writer e todo autor and every singer e todo cantor is delivering you and me a message. está entregando para você e para mim uma mensagem. And many times we're swimming among those waters E muitas vezes nós estamos nadando nessas águas that we're not thinking about the message that's being delivered. e a gente está nadando de forma que a gente não percebe, a gente não pensa na mensagem que está sendo entregue a nós. We're just enjoying the E a tune. gente está só curtindo o ritmo. And we need to think about it. Então a gente precisa pensar sobre isso. The reformers did. Os reformadores diziam And in that sense, que nesse sentido we need to be broad like Kuyper. nós precisamos ser abrangentes como Kuyper. We need to be diligent like Edwards. A gente precisa ser diligente como Edwards. Jonas
had mentioned earlier 2 Timothy chapter 2 verse 15. O Jonas Madureira, ele mencionou mais cedo, 2 Timóteo 2,15. Do your best. Esforça-te. Do your best. Esforça-te. Do your best. Esforça-te. To present yourself to God. Para se apresentar a Deus. As one, as a worker who does not need to be ashamed. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Rightly handling the word of truth. Que maneja corretamente a palavra da verdade. And I don't believe it's a coincidence. E eu não creio que seja uma coincidência. That the same man who penned those words. Que o mesmo homem que escreveu essas palavras. A little bit later on in that letter, pouquinho depois, nessa mesma carta, writes to his friend Timothy, escreve para o seu amigo Timóteo, and he says, when you come, e ele diz, quando você vier, bring the cloak I left traga a capa que eu deixei, at Carpus, with Carpus at Troas, com Carpus em Troade, but bring the books, mas traga também os livros, especially the parchments. Especialmente os pergaminhos. Why would he say that? Por que Paulo diria isso? Because Paul was diligent about his mind and using it to honor God, even in a prison. Porque Paulo era diligente acerca da sua mente e queria usá-la para a glória de Deus, mesmo numa prisão. Paul says, I want you to be diligent about your thinking. Paulo diz, eu quero que você seja diligente acerca do seu modo de pensar. The reformers were. Os reformadores. Dúvidas nas programações horárias, Pay attention to the message. Pay attention Preste to the atenção na message. mensagem. Let me take you back to the assembly at Worms. Deixa eu levar vocês até a Assembleia de Worms. April 17, 17 de abril, 1521, 1521, when Charles V quando Carlos V and his associates e os seus associados, seus ajudantes, walked into that assembly room at Worms, entraram naquele auditório da Assembleia de Worms, they saw on a table, eles viram em cima de uma mesa, they saw a mound of books. eles viram uma pilha de livros. And they were all books that Luther had written. E todos os livros eram livros que tinham sido escritos por Lutero. And they said to themselves, E eles disseram a si mesmos, no way, impossível, no way impossível. could one man De jeito algum, homem write all that. poderia escrever tudo isso. Historian Mark Knoll O historiador Mark Knoll, says that in that year alone, ele diz que apenas naquele ano, 1521, Martin Luther wrote 5 books. Martinho Lutero escreveu 5 livros. Now I want you to move with me Eu quero que vocês se movam comigo, in your mind's eye. na sua mente. I want you to move with me from that room at Worms, Eu quero que você se mova comigo daquele auditório, daquela assembleia lá em Worms. and I want you to go with me to the 18th E century eu quero que você vá comigo até o século XVIII to a little study para um pequeno estudo of a pastor in America. de um pastor nos Estados Unidos. And it belonged E pertenceu to Jonathan Edwards. a Jonathan Edwards. But I have to tell you this, Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. if you and I Se eu e você are going to join Edwards in his study, formos nos unir a Jonathan Edwards nos estudos dele, then we'll have to bring a candle. então a gente precisa levar uma vela. Because Edwards always got up Porque Jonathan Edwards sempre acordava at 4 or 5 in the morning às 4 ou 5 da manhã so that para que he could spend ele pudesse 13 hours gastar 13 horas in his study. em seus estudos. 13 hours. 13 horas. Most of us, A maioria de nós, Tommy, Tommy, how about if we spend 13 hours watching football? mas e se a gente fosse gastar 13 horas assistindo futebol? Palmeiras, Palmeiras, Corinthians. Corinthians. Yes. How about spending 13 hours Que tal gastarmos 13 horas wrestling with a deep theological truth? lutando com profundas verdades teológicas?
For some reason, Por alguma razão, that doesn't seem as exciting isso não parece tão empolgante as watching Palmeiras como assistir o Palmeiras or Corinthians ou o Corinthians, or Palmeiras beating Corinthians, ou right? o Palmeiras vencendo o Corinthians. In the making of the Christian mind, Em of the Christian mind. construindo a mente cristã, This is your one. Mark Knoll Mark Knoll, writes this line ele escreve o seguinte, that we would we would do well to remember. e faz bem para a gente relembrar disso que ele escreveu. He said, the scandal of the evangelical mind Ele diz, o escândalo do pensamento evangélico is there's not much of an evangelical mind. é que não há muito um pensamento evangélico. In other words, Em outras palavras, most of us, a maioria de nós, we're too lazy to think. a gente é muito preguiçoso para pensar. Last Saturday, Sábado passado, I read an editorial eu li um editorial in our Washington Post. no nosso jornal, Washington Post. And if you're not aware of what's going on in the US right now, E se você não está ciente do que está acontecendo nos Estados Unidos agora, there is a lot of tension in our country. existe muita tensão no nosso país. And it's not just over the president. E não é só sobre o presidente. There is a lot of racial tension. Existe muita tensão racial. And many Christian leaders E muitos líderes cristãos are saying that the root of that racial tension estão dizendo que a raiz dessa tensão racial is ultimately é, no fim das contas, Satan. Satanás. So an organization Então, uma organização which is called the temple, the satanic temple, chamada o Templo Satânico, the leader of the satanic temple, o líder do Templo Satânico, published an opinion piece in the Washington Post. ele publicou um artigo opinativo no Washington Post, And he said, don't blame Satan for this. e ele diz o seguinte, não põe a culpa em Satanás por causa disso, não. This is in our Washington Post. E isso está no Washington Post. He said, blame Christians. Ele diz, põe a culpa nos cristãos. Because it's really the Christians Porque a culpa é dos cristãos. who are at fault for all the racial tensions in this country. São os cristãos que têm a culpa por toda a tensão racial nesse país. And as I read his article, E à medida que eu lia o seu artigo, it was so well written, estava tão bem escrito, but it was full of inconsistencies, mas estava cheio de inconsistências, full of lies, cheio de and mentiras full of bad logic. e cheio de lógica ruim. But I have to ask myself, Mas eu tenho que perguntar a mim mesmo, am I going to do the hard work será que eu vou fazer o trabalho duro to take the time e gastar o tempo to think through his arguments de pensar sobre os argumentos que ele usou and respond in a way e responder de tal forma that is true, que é verdade gracious, e que é gracioso, and as Paul writes, seasoned with salt? e como Paulo escreve, temperado com sal? Will I take that kind of time? Será que eu vou tirar esse tempo? Will you take that kind of Você time? tiraria esse tempo? Many of us, we see things we don't like, Muitos de nós vemos coisas das quais nós não gostamos and we get frustrated. e a gente se frustra. Somebody change that. Alguém tem que mudar isso. But we're not willing Mas nós não estamos to dispostos do the hard thinking work, a fazer o trabalho duro de pensar to formulate a response para formular uma resposta that is true. que é verdade, que And seja gracious. verdadeira e graciosa. The reformers were. Os reformadores, And if we're going to recover the intellect of the reformers, os reformadores eram assim. E se nós quisermos recuperar o intelecto dos reformadores, we must do the same thing. a gente precisa fazer a mesma coisa. Yesterday, Ontem, I saw this from our country. eu vi isso aí no nosso país. Now, if there is a Christian organization in America Existe uma organização cristã nos Estados Unidos that is founded by the pastor, que foi fundada pelo pastor D. James Kennedy, James Kennedy. and many of you might be familiar with Kennedy, Muitos aqui devem estar familiarizados com James Kennedy, Coral Ridge Presbyterian Church. da igreja presbiteriana Coral Ridge. And recently, E recentemente, Coral Ridge a igreja Coral Ridge and the James Kennedy Ministry, e o ministério de James Kennedy, he was the one from Evangelism Explosion, yes, right? Evangelism Explosion, Ele é o fundador daquele método de evangelismo explosivo. entered into a lawsuit A igreja dele, o ministério que ele fundou, entrou num processo judicial
and this is a little detailed, but hang with me if you would. E isso tem vários detalhes, mas fica comigo aqui. They entered into a lawsuit Eles entraram num processo judicial with an organization com uma organização called the Southern Poverty Law Center. chamado o Centro do Sul para Lei e Pobreza And Amazon. e a Amazon. I don't know about you. Eu não sei vocês, I wouldn't want to sue Amazon, eu não gostaria de processar a Amazon, but they did. mas eles processaram. And the reason they did E a razão pela qual eles fizeram isso is because the Southern Poverty Law Center é porque o Centro do Sul para Lei e Pobreza has labeled Coleridge Ministries etiquetou, né, rotulou o ministério de Coral Ridge as an anti-LGBT group. como um grupo anti-LGBT. And as a result of that, E como resultado disso, Amazon took Coleridge Ministries a Amazon tirou o ministério da Coral Ridge off their charity donation program that they have. do seu programa de caridade, doação para caridade que eles têm. And sometimes you could say, Então, às vezes você pode dizer, no big deal. isso não quer dizer muita coisa. But this is the beginning of a movement in our country Mas isso é o princípio de um movimento no nosso país to label Christians para rotular os cristãos, with hate speech para rotular os cristãos como se eles fossem aqueles que têm discurso de ódio, which gives them a black eye in our country. o que deixa com o olho roxo no nosso país. And we have to decide, E a gente precisa decidir, are we going to do the hard work a gente vai fazer o trabalho duro to think about how am I going to address this in public? de pensar sobre como que eu vou falar sobre isso em público, How am I going to think through this? como que eu vou pensar sobre isso, How am I going to respond to this? como que eu vou responder para isso. This is going to be my here I stand moment. Esse vai ser o meu momento, aqui eu estou. We have to do that. A gente tem que fazer isso. It's one thing to say we'll pray about it, Uma coisa é dizer, eu vou orar sobre isso. but it's a totally different thing Mas uma coisa completamente to diferente do the hard work of thinking about é it fazer o trabalho duro de pensar sobre and isso providing a response e providenciar uma resposta that is gracious que seja graciosa and true. e verdadeira, We're true. com a verdade. Charles Malik Charles Malik, was a Christian philosopher, ele foi um filósofo cristão and he was the former president of the United Nations. e ele já foi presidente da ONU. He said this: Ele disse o seguinte: if you win the world se você ganhar o mundo and lose the mind of the world, e perder a mente do mundo, you will soon discover você vai descobrir em breve that you have not won the world. que você não ganhou o mundo. Indeed, De fato, it may turn out talvez você descubra that you have actually lost the world. que, na verdade, você perdeu o mundo. Friends, when we look at Edwards, Amigos, quando nós olhamos para a vida de Jonathan Edwards, when we look at Calvin, quando a gente olha para Calvino, Luther, Lutero, Knox, John Knox, Melanchthon, Melanchthon, Zwingli, Zwinglio, and you look at the reformers, quando você olha para os reformadores, they did the hard work to think. eles fizeram o trabalho duro de pensar. I grew up in a home Eu cresci num lar where thinking was not valued. onde pensar não era valorizado. And it wasn't until I got to college E não foi até que eu entrei na faculdade that I really began to apply my mind. que eu, de fato, comecei a aplicar a minha mente. And today I'm 2 years shy of 60 years of age. E hoje eu estou há apenas 2 anos de completar 60 anos de idade. And I realize E eu percebi that I did not have the intellectual foundation as a child que eu não tive os fundamentos intelectuais enquanto criança upon which to build sobre os quais eu poderia construir to be able to interact more effectively today. para ser capaz de interagir de forma mais eficaz hoje. And I feel I am constantly playing catch up. E eu me sinto como constantemente eu tenho que ficar correndo atrás do prejuízo. And I want to say to those of you with children, E eu quero dizer para vocês que têm filhos, we encourage our children in sports. a gente encoraja os nossos filhos a praticar That's esportes. a beautiful thing. Isso é uma coisa linda.
And we encourage our children in music, A gente encoraja os nossos filhos na música, and that's a beautiful thing. e isso é uma coisa linda, But one of the best things you can do with your young children mas uma das melhores coisas que você pode fazer com crianças pequenas is build a foundation to think, é construir um fundamento para que eles possam pensar, because we are entering into a day porque a gente está entrando num período da história when it's more important than ever. onde pensar é mais importante do que já foi em toda a história. The legacy of the reformers O legado dos reformadores is one of thinking, é um legado que tem a ver com pensar, and it's one that they devoted themselves e é to. um legado ao qual eles se devotaram. The fifth thing A quinta coisa, is that we need to be growing like Calvin. a gente tem que crescer como Calvino. Do you know how old John Calvin was when he first published his Institutes? Você sabe qual que era a idade de João Calvino quando ele publicou as Institutas pela primeira vez? How many here are younger than 30? Quantos aqui têm menos do que 30 anos de idade? Raise your hand if you're Levante younger sua than mão se 30. você está aqui e tem menos de 30 anos. Raise your hand if you're 29 or younger, Levante sua mão se você tem 29 ou menos. 28 or younger, 28 ou menos. 27. 27. Calvin wrote his Institutes Calvino escreveu as Institutas when he was 27. quando ele tinha 27 anos de idade. 27. 27. He called it his little book. Ele chamava as Institutas de seu livrinho. Now, what we know about his little book O que nós sabemos sobre o seu livrinho is that it grew over the years until his 1559 edition. é que esse livrinho foi crescendo ao longo dos anos até a edição final de 1559, Which Calvin considered his authoritative work, que Calvino considera a sua obra autoritativa, that he wanted to preserve for posterity. que ele queria preservar para a posteridade. But the point about that Mas o ponto aqui is that Calvin was always growing. é que Calvino estava sempre crescendo. Friends, do you know how much we spend in the U.S. on weight loss programs? Amigos, vocês fazem alguma ideia de quanto que a gente gasta nos Estados Unidos em programas para perda de peso? In the U.S., Nos Estados Unidos, we spend a gente gasta $64 billion a year 64 bilhões de dólares por ano on weight loss. em programas de perda de peso. That's crazy. Isso é louco. That's more than the entire wealth Isso é mais do que toda a riqueza of probably 100 countries. de provavelmente 100 países. In the U.S., Nos Estados Unidos, we care about our diet. nós nos importamos com a nossa dieta. But I wonder, Mas eu me pergunto, do we care about our minds? a gente se importa com as nossas mentes? Most of us are very concerned about what we put in our bodies. A maioria de nós está muito preocupado com o que nós colocamos nos nossos corpos. Are we concerned with what we put in our minds? Mas a gente se preocupa com o que a gente põe nas nossas mentes? Os Guinness says, Os Guinness disse said in the last generation, que na última geração, Americans os americanos have fit bodies têm corpos em forma and fat minds. e mentes gordas. In other words, we're lazy. Em outras palavras, nós somos We don't preguiçosos. We don't think. A gente não pensa. But when you look at the reformers, Mas quando você olha para os reformadores, they were constantly growing. eles estavam em constante crescimento. How many go to the gym? Quantos aqui frequentam a academia de ginástica? Don't be afraid. I'm not gonna make fun of you. Eu não vou caçoar de você, não tenha medo. It's important. We go to the gym É importante ir para a academia de ginástica. and we work out our muscles at the gym. E a gente malha os nossos músculos na academia. Not me. Não eu. Costa. He does that. Ricardo Costa faz isso. We work out our voices at the football match. A gente trabalha as nossas vozes na partida de futebol. We work out our legs in a run. A gente malha as nossas pernas numa corrida. When do we work out our minds? Quando que a gente malha as nossas mentes? Quando que a gente exercita as nossas mentes? What is your plan Qual que é o seu plano to work out your mind this year? para exercitar a sua mente este ano? You have a fitness plan? Você tem um plano de ginástica? You have an eating plan? Você tem um plano para a sua dieta?
What's your thinking plan? Qual que é o seu plano, How o many seu books- pensar? How many books will you read this year? Quantos livros você vai ler este ano? And more importantly, E mais importante, how carefully will you read those books? quão cuidadosamente você vai ler estes livros? The sixth thing, Sexto, we need to be practical. a gente precisa ser prático. Practical like what? What does it say? Prático como o quê? O que está escrito ali? He didn't pay me to say that. Ele não me pagou para dizer isso. I hope it is not lost on you Eu espero que isso não fique perdido em você. that we are here today Que nós estamos aqui hoje thinking about the Reformation pensando acerca da reforma and the implications of the Reformation for our lives. e as implicações da reforma para as nossas vidas. Because one man Porque um homem is doing what the reformers did. está fazendo o que os reformadores fez. And not one man, the only man in any way, Ele não é o único homem de forma nenhuma, but this conference mas essa conferência is happening está acontecendo because one man acted on his thinking. porque um homem agiu naquilo que ele pensava. The reformers were men of careful thinking, Os reformadores eram homens de um pensamento cuidadoso, but they were also men of intense action. mas eles também foram homens de ação intensa. And if we're recovering the intellect of the Reformation, Então, se nós estamos recuperando o intelecto da reforma, then we need to act on what we're learning. então a gente precisa agir depois que nós aprendemos. The historian Bruce Shelley Tem uma história de said this Bruce Shelley. about John Calvin. I'll let you read that. O historiador Bruce Shelley, ele diz o seguinte sobre João Calvino: sendo por natureza um pouco antissocial e tímido, eu sempre gostei muito de descanso e paz. Mas Deus trouxe tantas viradas na minha vida através de tantos acontecimentos que nunca me deixou descansar em lugar nenhum. E, no entanto, apesar da minha tendência natural para ser antissocial e tímido, Ele me reservou um lugar sob os holofotes e me fez entrar no jogo, como eles dizem. Thank you. If you ask Calvin where he'd rather be, Se você perguntasse para João Calvino onde ele preferiria estar, Calvin would probably say what half of us would say. Calvino responderia o que talvez metade de nós responderíamos. Can I go in my study and just read? Será que eu posso simplesmente ficar no meu quartinho de estudo lendo? But God put him in the game, Mas Deus colocou ele no jogo. and you're here. And God has put you in the game. E Deus está colocando você no jogo. And I, for one, E eu, por exemplo, am glad that John Calvin got in the game. eu fico feliz que João Calvino entrou no jogo. And I'm glad that Ricardo Agresci got in the game. E eu fico feliz que o Ricardo Agreste entrou no jogo. And I'm glad that you E eu fico feliz que vocês are here learning, estão aqui aprendendo, but you're in the game. mas vocês estão no jogo. So important. Isso é tão importante. The seventh, 7. we need to be courageous, like Ridley and Latimer. A gente precisa ser corajoso como Ridley e Latimer. Ricardo Costa talked about this as well, but I want you to hear this again. Ricardo Costa falou sobre isso também, mas eu quero que você ouça mais uma vez. Paul writes to Paulo- the church at Ephesus, Paulo escreve na igreja de Éfeso. and he says, "Stand therefore, Ele diz: permaneçam, pois, having fastened the belt of truth, cingindo-se com o cinto da verdade. and standing where God places us takes courage." E ficar onde Deus nos colocou leva coragem. And as Ricardo said, Como o Ricardo disse, it took courage foi necessário coragem for Luther to stand at the assembly of Worms para Lutero ficar na Assembleia de Worms and to say, "My conscience is captive to the word of God." e dizer: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Os Guinness says this. Os Guinness diz o seguinte, He said, "As Luther made plain in his day, ele diz: como Lutero deixou claro nos seus dias,
to fight the battle lutar a batalha at any point em qualquer momento, other than where the battle is being fought qualquer momento diferente de onde a batalha está sendo lutada, is to lose the battle. é perder a batalha. And brothers and sisters, Irmãos e irmãs, there are a lot of pastors existem muitos pastores that are fighting a theological battle, que estão lutando uma batalha teológica, but it's not where the battle is really being fought. mas não está lutando a batalha que está de fato acontecendo. And the battle is being fought in our culture. E a batalha está sendo lutada na nossa cultura. And we need to enter the battle there. E a gente precisa entrar na cultura, na batalha lá. Shannon and I Shannon e eu, were in Oxford, England, I think about 3 weeks ago today. há 3 semanas a gente estava em Oxford, na Inglaterra, And we were walking down Broad Street in Oxford. e a gente estava andando na rua Broad em Oxford, na Inglaterra, And as we were walking there, e à medida que a gente estava caminhando nessa rua, our host pointed out o nosso anfitrião destacou that place aquele lugar, across in the middle of the road. do outro lado da rua. And he said, E ele disse in 1555, que em 1555, Hugh Latimer and Nicholas Ridley Hugh Latimer e Nicholas Ridley were burned at the stake eles foram queimados na fogueira for refusing por se recusarem to say a dizer: Jesus is not the only way. Jesus não é o único caminho. In other words, Em outras palavras, they said Jesus is the only way to eles God. disseram: Jesus é o único caminho para Deus. I believe in Jesus Christ. Eu creio em Jesus Cristo. And they were burned at the E stake. eles foram queimados na fogueira. The wood was green A madeira era verde that day, naquele dia, underneath the feet debaixo dos pés deles, of Ridley. debaixo dos pés de Ridley. And he had a very slow and agonizing death. E ele teve uma morte lenta e agonizante. And Latimer turned to him in the midst of his anguish E no meio da sua angústia, Latimer olhou para ele, as he himself was being burned in the flames. à medida que ele também era queimado pelas chamas, And he said, "Be of good cheer, Ridley. e ele disse: Be a good? Be of good cheer. Tenha bom ânimo, Play the man. seja homem. We shall this day Nós vamos hoje, light such a candle assim como uma vela, by God's grace, pela graça de Deus, as I trust, como eu confio. shall never be put out. E essa chama nunca será apagada. Play the man. Seja homem, Be courageous." seja corajoso. And each one of us, God has called us to stand courageously where we are. E a cada um de nós, Deus está nos chamando a sermos corajosos onde quer que Ele nos colocou. For the truth of the gospel of Jesus Christ. Pela verdade do Evangelho de Jesus Cristo. The reformers did, and we must too. Os reformadores fizeram isso e nós também temos que fazer isso. And the last I want to point out E por fim, eu gostaria de apontar is we need to be steadfast, que a gente precisa ser devotado, like a young man called Jadav. como um jovem chamado Jadav. So, let me tell you a story. Deixa eu contar para vocês essa história. In 1979, Em 1979, Jadav lived on a little river island Jadav morava numa pequena ilha que ficava num rio. that was being ruined from erosion E essa ilha estava sendo arruinada por causa da erosão and floods. e enchentes. And he watched it was disappearing. E ele percebeu que essa ilha estava desaparecendo. And he thought, what can I do? E ele pensou: o que eu posso fazer? I can't do everything. Eu não posso fazer tudo, I can do one thing. mas eu posso fazer uma coisa. I will plant trees. Eu vou plantar árvores. So he began to plant trees, Então ele começou a plantar árvores, a tree a day, uma árvore por dia, every day, todos os dias, for 30 years. durante 30 anos. And now there's a forest. E agora tem uma floresta, Where deer, onde há cervos, rhinoceros, tigers, tigres, elephants, elefantes, a 500-hectare jungle, uma selva de 500 hectares, bigger than Central Park in New York. maior do que o Central Park em Nova York. Because one man Porque um homem devoted himself devotou-se
Not to do everything, não a fazer tudo, but to do one thing. mas a fazer uma coisa. And I have given you E eu dei a vocês 8 things. 8 coisas. You can't do all Você não pode fazer todas today, hoje, but you can do one. mas você pode fazer uma delas. And I want to encourage you E eu quero encorajá-los to devote yourself a devotarem-se to great engagement with your intellect. a um grande engajamento com o seu intelecto. Jesus said, love the Lord your God Jesus disse: ame o Senhor seu Deus with all your heart, com todo o seu coração, with all your soul, com toda a sua alma and with all your e mind. com toda a sua mente. What does that mean? O que isso quer dizer? John Piper says, loving God with my mind John Piper diz: amar a Deus com a minha mente means that our thinking significa que o meu pensar is engaged to do all it can está engajado em fazer tudo o que puder to awaken and express the heartfelt para despertar e expressar fullness a plenitude do coração. of treasuring God above all things. Of treasuring God. Despertar no coração a plenitude de entesourar Deus sobre todas as coisas. And why do we want to love God with all our mind? E por que a gente quer amar a Deus com toda a nossa mente? Because like Calvin, Porque como Calvino, like Luther, como Lutero, our hearts have been captured, os nossos corações By God's foram love, capturados pelo amor de Deus, His grace, sua graça, His word, sua honra and the cross. e pela cruz. And believe it or not, E se você, acredite se quiser, 500 years ago, há 500 anos, Martin Luther was thinking about you. Martinho Lutero estava pensando sobre você. In a sermon Em um sermão on keeping children in school, sobre manter as crianças na escola, Luther said this: Lutero disse o seguinte: there is no dearer treasure, não há tesouro mais precioso, no nobler thing on earth nada mais nobre na terra or in this life ou nessa vida than a good and faithful pastor and preacher. do que um bom e fiel pastor e pregador. And may God bless Que Deus abençoe the work of your life a obra da sua vida and mine e mente, as we seek to engage our intellect à medida que nós buscamos engajar o nosso intelecto, as the reformers did como os reformadores fizeram, to the glory of God para a glória de Deus and the salvation of people e a salvação dos who homens must know Him. que virão a conhecer a Deus. Amen. Amém.